as estratégias equivocadas e ineficazes que a gente usa para tentar lidar com essas armadilhas, qual é o nosso verdadeiro problema, né, que precisa ser solucionado, e qual é a verdadeira solução que nos conduz à liberdade. Então, aqui é o overall das armadilhas que a gente conversou, essas 6 armadilhas, né, das expectativas irreais que a gente tem com relação à vida aqui e agora, né, uma idealização de que a gente vai conseguir viver uma vida sem dor, que a gente tem controle, que a gente sempre sente prazer, que a gente está confortável, as falsas narrativas que a gente carrega na vida a partir dos mandamentos da nossa família de origem, da nossa cultura, da cultura que nos cerca, né? Além dos pressupostos que a gente vai carregando da vida e de Deus, né? E de nós mesmas. A gente falou também sobre a identidade frágil que a gente estabelece, né? Baseada em funções, baseada naquilo que eu faço, e no quanto aquilo que eu faço está sendo reconhecido ou não, né? E o quanto essa identidade frágil que a gente tem, firmada no que a gente faz, a gente fica tentando esconder e consertar aquilo que a gente sabe que tem alguma coisa quebrada dentro da gente. E aí isso gera uma cobrança excessiva, né, com crítica, julgamento, condenação, culpa. Faz com que a gente olhe para um lado para se comparar e competir com as outras pessoas, né, projetando uma imagem de perfeição que a gente não tem e a gente se isolando, escondendo as nossas limitações, as nossas angústias. E a pressa ansiosa, que é o imediatismo, né, a falta de paciência, a necessidade da gente ver sempre os resultados e não curtir o processo. Isso acaba gerando preocupação ao invés de presença. E quais são as estratégias equivocadas e ineficazes que a gente usa para lidar com essas armadilhas, né? Aqui a gente tem 3 estratégias que não significa que você só use uma delas, mas que a gente fica oscilando através delas, né? Uma hora na vida a gente pode fazer de uma maneira, outra hora de outra. A primeira é da vítima carente, que anestesia a dor, né? Ela sabe que ela está quebrada, mas ela anestesia a dor, esperando que alguém que está fora salve ela, né? Abrindo mão do controle e se rendendo ao caos. Aí tem a estratégia também da fortuna controladora, que é reprimir a dor e agir, né? Partir para ação, para se salvar, tentando controlar tudo e todos ao redor. E a fortuna controladora acaba se escondendo por trás de uma fachada de que está sempre tudo bem. A salvadora manipuladora, ela busca esquecer que ela tem dor. Então ela age para salvar o outro da dor dele, né? Esperando lá no fundo que o outro haja para salvar ela da dor dela. E quando ela não vê isso acontecendo, ela se ressente, ela fica com raiva, né? Então é uma estratégia que parece que a gente está se doando para o outro, mas no fundo a gente está esperando que o outro perceba a sua necessidade e se doe por você. E aí a gente conversou sobre como o verdadeiro problema não são as armadilhas. As armadilhas não são o que geram medo, vergonha e culpa na gente. O problema verdadeiro é uma doença genética, né, hereditária que nós, seres humanos, temos dentro do nosso coração, que faz com que a gente já nasça sentindo medo, vergonha e culpa. A gente já nasça tentando nos esconder, tentando nos consertar, tentando jogar a culpa para o outro, né? E esse é o pecado, é a condição do nosso coração. Então, as armadilhas, elas reforçam aquilo que a gente já sente. E quando a gente cai em uma dessas armadilhas, a gente só sente mais medo, mais vergonha, mais culpa, né? E aí, quando a gente usa uma das estratégias que não são eficientes, a gente sente ainda mais vergonha, mais medo e mais culpa. Então a gente entra numa bola de neve de sentir medo, vergonha e culpa, medo, vergonha e culpa. E a verdadeira solução para esse problema, para essa condição do nosso coração, é o caminho de Jesus. E o caminho de Jesus, a gente conversou no último encontro,
que ele é o caminho da humildade empoderada, né? O caminho da humildade empoderada, como que ele é diferente dessas outras estratégias, né? O caminho da humildade empoderada de Jesus, ele tem um novo destino, ele tem uma nova perspectiva, ele olha para o horizonte e o que ele vê é que Deus está em missão de restauração de todas as coisas. Então, o destino para qual o caminho de Jesus está sendo trilhado é a nova criação, céu e terra restaurados, onde Deus vai vir a nós e reinar junto com a nova humanidade restaurada, que vai ser responsável por reger a nova criação segundo a vontade de Deus. Essa é a nossa esperança como pessoas que escolhem trilhar o caminho de Jesus para a liberdade, para a leveza e para a força. Essa é a nossa perspectiva, é o horizonte para o qual a gente trilha. E a gente está trilhando esse caminho tendo um novo guia. Nós não somos mais quem determina os planos para a nossa vida, né? A gente está dentro, a nossa história está dentro da grande história do que Deus está fazendo. Então, Ele traça o plano e Ele nos chama a participar do plano dele, da história dele. E aí, dentro dessa parte que a gente faz, da história de Deus, a gente tem um novo propósito. Qual é o novo propósito que uma pessoa que segue o caminho de Jesus tem? É ser formada de dentro para fora na nova humanidade que vive a vida segundo o jeito de ser de Jesus, que é o jeito de ser do novo céu e da nova terra. Jesus inaugurou a nova humanidade, o novo jeito de ser humano, que na verdade é o jeito de ser humano original. É o jeito que Deus tinha originalmente projetado o ser humano para ser. Então, Jesus é o ser humano restaurado e redimido. E a gente tem o propósito, então, de ser formada de dentro para fora nesse jeito de ser restaurado e redimido da nova humanidade que vai reinar junto com Deus no novo céu e na nova terra. Então, a gente tem que sempre ir pensando nessas peças do quebra-cabeça juntas, tá? E além de ser formado de dentro para fora no jeito de ser de Jesus, a gente é chamado a manifestar esse jeito de ser aqui e agora, apontando para as pessoas que esse é o jeito de ser que vai viver eternamente. Quem vive o jeito de ser de Jesus é quem vai viver eternamente. Então, o jeito de ser de Jesus é um jeito que ama a Deus acima de todas as coisas e se derrama em amor ao próximo. Então, nós, como seres humanas, habitadas pelo Espírito de Jesus, que é o próximo ponto ali, que é o nosso novo poder, né? Chamadas para trilhar o caminho de Jesus aqui agora, a gente é chamada para manifestar esse novo jeito de ser. Mas a gente não tem só um novo destino e um novo guia e um novo propósito. A gente tem um novo poder. Jesus, ele não veio e deu pra gente uma série de regras que a gente tem que tentar seguir. Ele deu ele mesmo, a própria vida dele para ser vivida em nós e através de nós. Então nós temos agora dentro de nós um novo poder que, por exemplo, as pessoas do Antigo Testamento não tinham, que é o Espírito Santo de Deus vivendo em você, renovando o seu coração, renovando a sua mente e te dando o poder de querer e realizar, né, obedecer e seguir a vontade de Deus. E para que a gente vive, então, com esse novo poder, com esse novo propósito, seguindo esse nosso guia rumo ao nosso novo destino, a gente tem uma nova postura, que é: eu me esvazio da minha condição corrompida anterior, eu me preencho do Espírito Santo de Jesus. E aí eu vivo a vida seguindo o que o Espírito Santo de Jesus está querendo fazer. E, invariavelmente, o que o Espírito Santo de Jesus está querendo fazer é se derramar em amor pelas pessoas ao nosso redor.